Sim, eu sei que vocês estão esperando os vídeos que eu prometi do Tribunal do Júri lá em outubro do ano passado, mas por motivos da vida aí acabou não saindo. Não, eu não deixei o projeto totalmente de lado, fui vendo formatos pra gravar, organizando roteiros, porque tem muito conteúdo, cheguei a gravar algumas vezes e excluir porque, sei lá, não achei que ficou bom, porém aconteceu que agora no fim do ano eu fui chamado novamente pro Tribunal do Júri. Eu não esperava, então eu vou contar nesse vídeo aqui um resumão de como funciona o tribunal e também exemplificar com o caso que eu participei. Então atenção, esse vídeo aqui é só um resumão, a série de fatos sobre o Tribunal do Júri, explicando mais detalhadamente como funciona e falando mais sobre os casos que eu participei com mais profundidade, vai sair no ano que vem, beleza? Esse aqui é só um resumão. Então deixa o like aí pra poder me ajudar, se inscreva se você é novo por aqui, e antes de começar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site onde você tem diversos jogos pra se divertir e pode ter a chance de fazer uma graninha. Basta se registrar no site, fazer o depósito nesse botão, tem diversas opções pra você poder fazer o depósito, mas eu recomendo usar ou cartão de crédito ou Pix, que você já vai poder sair jogando, mas antes de confirmar, use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até R$5.000 extra. Eles têm diversos jogos no site como Crash, Double e Mines, mas agora eles estão com o Dice, que funciona basicamente assim: você coloca o seu dinheiro e seta o multiplicador na barra. Se o multiplicador der da onde você marcou para a direita, você ganha, e se cair antes você perde. Lembrando, esse site é apenas para maiores de 18 anos, então joguem com responsabilidade, não coloquem dinheiro que vocês não podem gastar, estudem estratégias e o link tá aí na descrição. Agora vamos ao nosso vídeo. O Tribunal do Júri é um exercício de cidadania onde 25 pessoas vão ser convocadas para irem no tribunal todos os dias ali em umas datas determinadas, e lá no tribunal vão ser sorteados 7 pessoas para fazerem parte do júri. O resto é dispensado, pode ficar ali como público ou pode ir para casa, e lá eles vão julgar algum crime doloso, ou seja, que tem a intenção de matar, contra a vida. Então pode ser crime de homicídio, feminicídio, infanticídio e crimes conexos, tipo algum crime que rolou junto com algum desses três, como por exemplo ocultação de cadáver. Então, como que eu fui convocado? Na primeira vez, eu moro em prédio, né? Então o porteiro me interfonou falando que tinha um oficial de justiça procurando por mim. Olha que notícia boa pra receber num dia de manhã. Obviamente eu gelei e foi a viagem mais longa que eu fiz de elevador na minha vida, porque deu tempo de repassar os últimos, sei lá, 5 anos da minha vida, pensando, pô, o que eu fiz de errado? Aonde que cabe um processo nos meus últimos 5 anos? Eu não fazia a menor ideia do que se tratava até o momento, e aí o pensamento foi desde, pô, pode ser alguma coisa relacionada lá, aquele caso na Deep Web que eu denunciei no Ministério Público, até chegar a pensar, pô, o Daniel Molo me processou. Aí enfim, eu cheguei na portaria em completo choque, tava lá o oficial de justiça e ele começou a falar sem parar. Foi falando que eu tô sendo chamado pra um tribunal, que vão ter tantos jurados, que não sei o que mais, e eu já pensando, pô, eu já vou ser julgado. Aí nessa do oficial de justiça falando sem parar, eu falei, calma, o que eu vou ter que fazer? Aí ele explicou melhor e, ufa, que alívio. Ele me entregou 2 papéis aqui que eu não vou mostrar porque tem informações aqui pessoais, porém basicamente diz que eu tô sendo convocado pro Tribunal do Júri em tal endereço, eu tenho que comparecer tais datas aqui nos horários certinhos, e se eu não comparecer sem dar uma justificativa, eu posso receber uma multa de 1 a 10 salários mínimos por dia que eu faltar. Aí beleza, isso foi em outubro de 2021 e agora no fim de 2022, novamente a portaria me ligou e foi a mesma coisa. Eu desci já pensando o que eu fiz de errado, porém eu fiquei pensando muito mais preocupado porque pelo que eu entendi, existe um intervalo entre um tribunal, existia um intervalo de 2 anos entre os tribunais. Eu não achei que eu poderia ser chamado já no ano seguinte, mas enfim, era o Tribunal do Júri novamente. Agora, como funciona a sessão? Vamos aos personagens. Nós vamos ter lá os oficiais de justiça que vão ficar nesse canto, os escrivães e tudo mais. Aí no meio nós temos o juiz, que no caso do Tribunal do Júri, ele é só o presidente da sessão, ele que vai comandar a parada toda ali, mas no caso os juízes de fato são as pessoas convocadas. Ao lado deles nós temos o promotor de justiça, que normalmente é quem tá acusando o suposto criminoso, e eu digo normalmente porque existem casos que o promotor pede absolvição do réu, mas eu explico esse ponto aqui um pouco mais pra frente. Aí seguindo mais adiante nós temos o réu, que é o suposto criminoso, e ao lado dele o advogado de defesa, que o defende tentando conseguir ali uma absolvição ou uma diminuição na pena, ou às vezes ele nem tenta defender porque, enfim, tem situações que não dá. O famoso contra fatos não há argumentos. E aí por último, do outro lado do tribunal nós temos os 7 jurados, que somos nós, e é pra gente que o promotor e o advogado vão se dirigir, porque no final de cada sessão, o presidente, o juiz que fica lá no meio, ele vai montar perguntas pro júri responder. Eles levam a
gente pra uma sala separada, porque o voto é secreto, e lá eles vão fazendo as perguntas sobre o caso pra poder montar a condenação. Aí você vai ter um papelzinho de sim ou não, você vai colocando numa urna, e aí quando eles estiverem tirando pra fazer a contagem, assim que saírem 4 respostas iguais, eles param justamente pra não saber se o júri votou todo mundo sim ou todo mundo não. As perguntas são tipo, a vítima foi atingida por um tiro? Aí se der 4 sim, eles passam pra próxima pergunta. Foi o tal réu que fez os disparos? Se a resposta for sim, passa pra próxima. O júri absolve o réu? Aí se for não, eles passam pra próxima, que são as qualificadoras, que seria dificultou a defesa da vítima, o crime aconteceu por motivo torpe, ou seja, por bobeira, e assim vai. Mas beleza, no primeiro dia, você e os outros 24 convocados estarão lá sentadinhos na cadeira do público, e aí o juiz, o presidente da sessão, vai ter o nome de todo mundo dentro de uma urna. Ele vai sorteando os nomes, e aí conforme você for sorteado, você fica de pé, e o promotor vai dizer se quer que você seja jurado ou não, e depois o advogado também vai dizer o mesmo. Se você for escolhido, você vai pras cadeirinhas lá dos jurados, e se você não for escolhido, você pode ou ficar como público ou ir pra casa. Eles costumam aprovar ou reprovar uma pessoa ali que foi sorteada com critérios deles. Dependendo do caso, é mais vantajoso que o júri seja composto por maioria mulheres ou maiorias de idosos, e enfim, mas eles só podem fazer 3 recusas. Depois disso, o nome que for sorteado é aquele que vai sentar e pronto. Depois que os 7 jurados forem sorteados, o juiz vai pedir para que os oficiais de justiça entreguem ali um resumão, um relatório do caso para você ir dando uma lida e entender o que aconteceu. Depois disso, em casos que tem testemunhas, vítimas sobreviventes e tal, elas são chamadas para ir até o microfone no meio do tribunal para responderem perguntas tanto do juiz, quanto do promotor, quanto do advogado de defesa. O juiz vai perguntar ali a versão dele do que aconteceu, aí o promotor vai fazer as suas perguntas ali mais específicas e a defesa também. Pela ordem que eu entendi, primeiro vai lá no meio para fazerem as perguntas a vítima sobrevivente, depois as testemunhas e depois o réu. Inclusive na hora tem algumas perguntas ali que o promotor faz ou que o advogado faz que são meio sem sentido, porém aquelas perguntas vão ser usadas para construir alguma argumentação lá depois quando eles estiverem nos debates. São perguntas tipo, você conhece alguém que tem um carro prata? Conhece alguém que tem um Astra? Que na hora quem é público ali tá perdidão, não sabe o que tá acontecendo, mas vai fazer sentido. Depois que as perguntas foram feitas ali para todo mundo envolvido, inclusive o próprio júri pode fazer perguntas também, começam os debates. Primeiro começa pelo promotor, que tem 1h30 para poder fazer o seu discurso ali, e normalmente ele apresenta o caso do zero, montando ali uma cronologia do que aconteceu, e depois ele volta pontuando em momentos específicos para poder fazer a argumentação dele ali. Porém, esse tempo de fala pode aumentar se tiver mais de um réu. E é interessantíssimo ver porque o promotor precisa convencer o júri a votar do jeito que ele quer, ou seja, para condenar o cara ou para absolver o cara, e para isso ele vai precisar usar diversos artifícios argumentativos. Então ele começa a gritar, começa a levantar a voz, ele aponta o dedo na cara do réu e fala, esse vagabundo aqui é uma baixaria tremenda, mas é o necessário ali para poder fazer o discurso dele. Depois o advogado de defesa vai ter também 1h30 para poder falar, e aí ele já pega toda a cronologia que o promotor montou da história e ele vai pontuando na versão dele, colocando ali os pontos de defesa, que o cara agiu em legítima defesa, que não foi muito bem isso que aconteceu e tal. E nessa hora quem estiver falando não pode ser interrompido, mas é até que comum que o promotor interrompa o advogado ou vice-versa, porque eles estão ali, sei lá, usando 25 minutos, 30 minutos para montar uma argumentação para no final eles te convencerem que o cara fez alguma coisa de errado ou que ele é inocente. Porém, quando o outro cara interrompe, a argumentação dele vai por água abaixo. Aí o clima esquenta e até pode rolar discussão entre o promotor e o advogado no meio do caso, como eu já presenciei algumas vezes. E a ordem é primeiro o promotor, depois o advogado. Se o advogado começar a falar umas coisas que o promotor pode achar preocupante, que ele pode estar convencendo demais o júri, o promotor vai lá e pede uma réplica que vai durar 1 hora. Aí o advogado de defesa ganha também mais 1 hora para poder falar depois. E se eles quiserem, pode até pedir uma tréplica. Aí a sessão que começa às 10 horas da manhã pode acabar às 2 da manhã, só por conta desses tempos adicionais que eles pediram. Isso de ficar pedindo réplica e tréplica só não acontece quando eles estão trabalhando em tese comum, que é basicamente quando o Ministério Público, o promotor e o advogado de defesa sentam e conversando eles chegam num consenso de que, pô, esse cara aqui não tem como defender, então o advogado nem vai tentar defender ele, ou eles percebem que aquele cara ali é inocente ou que ele não merece talvez levar uma condenação absurda nas costas, e aí os dois argumentam da mesma forma pro júri votar do jeito que os dois querem. Vamos a um exemplo de um caso que eu participei.
Nesse caso, eu não fui escolhido como jurado, eu fiquei como público. O juiz começou apresentando o caso e pra quem tá como público fica meio confuso porque é um resumão bem resumido e quem precisa entender mesmo é o júri e eles já estão ali com um relatório que eles podem acompanhar por escrito, então fica muito fácil de entender o que de fato aconteceu. Segundo o juiz, o réu que tava lá, o Jurandir, havia acabado de chegar em casa e acabou entrando em uma confusão na rua onde os envolvidos era ele, o Jurandir, o filho, o Jean e um vizinho chamado Fábio. Esses três estavam envolvidos diretamente e o Jurandir estava sendo acusado de tentativa de homicídio. O juiz então chamou a vítima, que no caso era o filho do Jurandir. Ele perguntou a versão dele do que aconteceu e o Jean foi falando que ouviu uma gritaria na rua e foi ver do que se tratava, e quando foi pra rua ele viu que o pai dele estava correndo ensanguentado atrás de outro rapaz, segurando uma arma na mão e indo até a frente de uma casa de uma vizinha chamada Núbia. Quando o filho foi se aproximando ali para entender o que estava acontecendo, do nada ele desmaiou e acordou no hospital todo ensanguentado do lado do pai também ensanguentado. Aí, como ele explicou já o que aconteceu, o juiz passou pro promotor fazer as perguntas. Ele perguntou pro Jean em que momento que ele saiu de casa para poder ver a discussão. O filho disse que o Jurandir, o pai, tinha ido no mercado e quando ele voltou, rolou a discussão. Eles saíram correndo pra rua lá ensanguentados e foi aí que ele foi atrás para ver o que estava acontecendo. Ele também deu a informação que o carro do pai estava em cima da calçada como se estivesse entrando na garagem e quando ele foi na rua, ele viu lá o pai armado e ele não sabia que o pai tinha uma arma de fogo. Aí ele desmaiou e quando acordou no hospital, ele tava com um machucado atrás da cabeça e também pontos aqui embaixo do olho porque uma bala tinha passado de raspão. Lá no hospital que ele ficou sabendo que a treta era entre o pai dele e um vizinho chamado Fábio, que já era conhecido pelos outros vizinhos por ser briguento. Aí as perguntas agora passaram pro advogado de defesa, que basicamente perguntou a relação dele com o pai, se ele era agressivo e tal, e o garoto disse que ele era um pai normal, um pai meio estilo tiozão, que trabalhava, era gente boa com todos os amigos, fazia churrasco no fim de semana, enfim, era um cara bom. Porém, nesse momento o júri não pode confiar 100% no que ele tá falando, afinal, ele é filho do réu. Depois disso, chamaram a primeira testemunha pra fazer as perguntas. A testemunha número 1 era uma mulher chamada Núbia, que rolou toda a treta ali perto da casa dela. O juiz perguntou o que aconteceu e ela primeiro disse que não tinha nenhuma relação de parentesco ali com o Jean, ou com o Jurandir, ou com o Fábio. Isso é importante pra gente saber se o discurso dela não vai tender pra nenhum lado. Ela disse que viu toda a situação do começo ao fim. Primeiro, o Fábio tava na casa dele com a esposa discutindo e em algum momento o cachorro dele fugiu. O Fábio foi na rua procurá-lo e foi nessa hora que o Jurandir estava com o carro em cima da calçada, meio entrando na garagem, desabastecendo as compras do porta-mala. O Jurandir tava dentro de casa e quando ele tava voltando pra pegar mais sacolas, ele viu ali o Fábio olhando o carro dele com a cabeça dentro, olhando embaixo e tal, e por já conhecer a fama do Fábio de briguento, ele já falou com a voz grossa: sai daqui, você não perdeu nada aqui, vai embora. Os dois começaram a trocar ofensas rapidamente e o Fábio saiu do local, mas numa postura meio agressiva, tipo, fica esperto que eu vou te pegar. Aí a vizinha disse que viu o Fábio saindo da garagem e voltando pra própria casa, e depois voltando novamente pra garagem, só que segurando um facão. Minutos depois, sai correndo de dentro da garagem o Fábio primeiro, e depois o Jurandir atrás, cheio de sangue no rosto, descendo pelo nariz e com uma arma na mão. Eles estavam correndo em direção à casa da Núbia, e nisso o Fábio pulou o muro e entrou, se escondeu lá dentro, e o Jurandir não conseguiu entrar, mas ele enfiou o braço pela janela, e com a arma ele deu cerca de 3 ou 4 disparos, eu não lembro agora, mas ele atirou dentro da casa dela meio desgovernado. Na casa, além da Núbia e do Fábio, tinham crianças também, ninguém foi atingido por muita sorte, porém, o Jurandir tava atirando meio descontrolado, então poderia ter pego em alguém. Aí o promotor fez as perguntas sobre como que foi esses disparos, e ela contou que um pegou no armário, o outro perfurou uma parede, então realmente foi algo meio perigoso, e a defesa fez perguntas sobre como era o comportamento de Fábio e como era o comportamento do Jurandir, e ela disse que o Jurandir era querido por todo mundo ali na rua, era uma pessoa boa, enquanto o Fábio tinha aquela fama de vizinho briguento. Depois passamos pra segunda testemunha, o Gerson, um outro vizinho. Ele também não tinha nenhuma relação de parentesco com nenhum envolvido, e a pergunta tanto do promotor quanto da defesa foram sobre o comportamento de Fábio e Jurandir. Ele respondeu a mesma coisa que a Núbia: o Fábio era briguento e o Jurandir era gente boa. Agora chegamos na hora de fazer as perguntas pro Jurandir, pro réu. O juiz perguntou a versão dele do que aconteceu e ele falou de fato isso, que tava no mercado, chegou em casa, colocou o carro ali meio pra fora da garagem pra poder recolher as compras mais facilmente. Nisso o Fábio chegou, rolou dele ficar olhando no carro, rolou a discussão, depois ele saiu e quando ele voltou ele tava já com uma faca. Porém o Jurandir não viu ele chegando, então ele foi apunhalado pelas costas algumas vezes e quando ele virou ele também levou umas facadas no rosto. Nisso ele conta que correu pra dentro de casa, pegou a arma
um revólver e correu atrás dele. Naquele desespero dos disparos, ele acabou atingindo o próprio filho e depois desmaiou. Porém, ele conta que só ficou sabendo que atingiu o próprio filho lá no hospital, porque ele nem tinha visto que o garoto estava vindo logo atrás. O promotor então foi fazer as perguntas e aí descobrimos que ele comprou a arma cerca de 10 anos atrás e comprou de maneira ilegal, ela tinha numeração raspada. Ele falou que nunca tinha usado, tinha feito só alguns treinos de como manusear e tal lá quando comprou e depois ficou encostada, era só pra segurança. Vai que precisa um dia, ele pensou. Aí quando ele desmaiou naquela discussão, a arma sumiu e ninguém sabe onde foi parar. A defesa depois fez algumas perguntas e a informação que veio é que Jurandir já sabia dessa fama do Fábio e quando ele foi atingido pelos golpes de facão, ele sabia que algo letal poderia acontecer, então já foi correndo pegar a arma pra tentar parar a situação. Às vezes a sessão tem todas essas perguntas no começo por ter bastante gente envolvida, seja vítimas ou testemunhas, porém existem casos sem testemunhas e o réu também pode escolher ficar em silêncio, então o caso já começa nos debates. Mas como não foi o caso, já fizeram perguntas pra todo mundo envolvido, agora sim vamos aos debates. Começou pelo promotor, que é quem normalmente faz a acusação. Segundo ele, esse era um caso onde o réu é vítima e a vítima é réu também. Isso porque tiveram dois processos rolando. Um onde o Jurandir era acusado de tentativa de homicídio, que é esse que a gente tá falando, e rolou outro processo onde o Fábio era acusado de tentativa de homicídio. E no caso, ele já tinha sido condenado. Então o promotor recapitulou o caso, que ele chegou do mercado, tudo mais, rolou a discussão, foram pra frente da casa da Núbia, e aí rolou aqueles tiros desgovernados, onde ele enfiou o braço pela janela e começou a disparar. O promotor começou a argumentação falando que não havia necessidade dele ter perseguido o Fábio com a arma, visto que a ameaça já tinha passado naquele momento. A partir do momento que o Fábio começou a correr, não tinha mais ameaça. Porém, além de ter perseguido, ele efetuou os disparos de forma desgovernada com uma arma não registrada. E a prova de que isso foi perigosíssimo é que ele atingiu o próprio filho e nem ficou sabendo, nem percebeu na hora. Poderia ter matado o filho e ele nem ia ter visto. Então, somando todos esses fatos, a legítima defesa não caberia nesse caso. Como tiveram duas testemunhas e nem o Jurandir e nem o Jean tentaram omitir ou mentir sobre algum fato, o discurso do promotor foi bem lento, porém acontece de alguma pessoa envolvida no caso querer mentir, e aí sim o promotor vai ter todo o trabalho de desmentir aquela informação. O pedido do promotor no final foi simples, ele queria a condenação do réu por tentativa de homicídio com a circunstância atenuante de provocação injusta por parte da vítima, o que causa uma diminuição na pena. Basicamente isso significa que ele agiu sob forte emoção e não é à toa, afinal ele tinha acabado de levar um monte de golpes de facão de um cara que já é conhecido por ser louco pelas costas e no rosto e tava todo ensanguentado. O promotor ainda finalizou dizendo que entende a forma como ele agiu, mas que a condenação serviria de recado tanto pra ele quanto pra sociedade, que as pessoas não podem ter uma arma ilegal em casa e sair atirando adoidado, que o caso rolou numa rua residencial, era uma rua vazia, mas se fosse uma rua que tivesse um comércio um pouquinho mais cheio ali, alguém poderia ter sido atingido e até morrido. Agora nós partimos pra 1h30 de fala da defesa, e ele agiu basicamente da mesma forma. Ele contou de novo o caso inteiro, só que agora exaltando o Jurandir, falando que ele era uma pessoa boa, um trabalhador, nunca teve nada na sua ficha criminal, mas que cometeu um erro gravíssimo e que não tinha como defendê-lo, mas que deveria pagar de forma proporcional. Isso porque, novamente, ele agiu sob forte emoção e também a defesa trouxe uma informação de que uma das facadas pegou no canto do nariz e deixou o nariz dele pendurado, então imagina o desespero. Outra coisa também é que ele tinha marcas na mão, como se ele tivesse tentado segurar a lâmina para se defender. E aí, por fim, ele acabou atingindo o próprio filho. Esse caso era o tese em comum porque tanto o promotor quanto o advogado entendiam que o Jurandir tentou se defender, porém ele excedeu demais a legítima defesa a partir do momento que ele perseguiu o Fábio e efetuou os disparos dentro da casa de uma terceira pessoa. E a minha visão ali como público era que o Jurandir já sabia que isso ia acontecer, que os dois iam argumentar contra ele, então ele tava numa postura ali meio já de aceitação do que ia rolar, que ele ia ser condenado, mas o promotor aparentava ser alguém novo e ele foi fazendo o discurso se solidarizando com o Jurandir, falando que infelizmente não tinha como deixar passar mesmo, porque seria um recado negativo para a sociedade, mesmo que ele não tenha nada na sua ficha criminal anteriormente, e aí finalizou dizendo que o Jurandir ia sair rapidamente da prisão, porém na ficha dele ia ficar uma tentativa de homicídio, o que ia dificultar demais para ele conseguir arranjar um emprego. E enfim, foi um papo bem de, pô, infelizmente não tem o que a gente fazer. Então como foi uma tese em comum, não teve réplica nem tréplica, foi bem rápido. O presidente então da sessão começou a fazer as perguntas, e elas foram, primeiro,
O ocorrido de fato aconteceu? Se houveram tiros e tudo mais? A maioria do júri respondeu que sim. A segunda pergunta era, foi o Jurandir quem efetuou os disparos? O júri novamente, maioria sim. A terceira pergunta era, o crime só deixou de acontecer por circunstância alheia, tipo, ele errou os tiros? Resposta, sim. A quarta pergunta que sempre tem é, o júri absolve o réu? E vou te falar, é muito difícil eles votarem espontaneamente que absolve o réu, porque isso só acontece se o promotor e o advogado de defesa pedirem pra absolver. Só rola mesmo se os dois pedirem e tiver claríssimo que o cara ali não fez nada de absurdo. Nesse caso, em nenhum momento foi pedida absolvição, mas por incrível que pareça, de forma espontânea, o júri votou pela absolvição do cara. Se tivessem votado que não absolvia, o que normalmente acontece, a próxima pergunta seria se ele agiu sob forte emoção e ele seria condenado e preso ali mesmo. Deu até pra ver na cara de todo mundo ali, do promotor, da defesa, do réu, que eles se surpreenderam que o cara foi absolvido, porque é difícil mesmo acontecer sem ninguém pedir. Mas é isso, pode rolar tanto do promotor quanto a defesa pedirem a condenação do réu, pode rolar dos dois pedirem a absolvição ou os dois conflitarem, que é o que normalmente acontece, e eu vou apresentar esses casos na minha série que vai sair no ano que vem. Espero que vocês tenham gostado desse resumão, espero que tenha dado pra entender. Participar do tribunal do júri é um negócio muito doido, porque você se sente ali com o poder na mão de condenar um crime que aconteceu, de fazer justiça, e as pessoas que são juradas são pessoas comuns, desempregados, dentistas, autônomos, e rola uma vez ou outra de ter um estudante de direito ali no meio. Então é realmente o povão julgando um caso. Deixem aí seus comentários sobre o caso, deixem aí perguntas também, vou tentar responder a maioria. E se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, se inscreva se você é novo por aqui. E é isso aí, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.